Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Foi um amém muito fraco. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Agora o negócio, né? Que bom. Alguém aqui já foi abençoado por Deus alguma vez na vida? É. Glória a Deus. Alguém também já passou por alguma tribulação? Glória a Deus. Glória a Deus, porque não é você, não é missionário que está passando por tribulação, mas glória a Deus por isso também, né? Até pelas tribulações. A gente vai falar um pouco sobre disciplina e sobre perseverança. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Quem conhece o livro de Hebreus sabe que no capítulo 11, a palavra do Senhor vem falando sobre os heróis da fé, né? Algumas Bíblias têm a galeria de heróis da fé. E aí no capítulo 12, ele fala aqui um pouco sobre disciplina e fala também sobre perseverança. Hebreus capítulo 12. Quem achar, se puder, fique de pé para a gente ler. Quem puder, quem pode ficar tranquilo, né? Quem tiver com criança aí quiser ficar sentadinho, não tem problema não, só quem puder. Nós vamos ler do versículo 1 até o 11, mas eu vou a princípio ler só o primeiro, o 1 e o 11, e a gente ora. E a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E o versículo 11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai bondoso e Deus misericordioso, obrigado, Senhor, pela nossa presença nesse lugar, Pai. Obrigado, Senhor, principalmente pela Tua presença nas nossas vidas, meu Pai. Obrigado por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. E obrigado por termos tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Mas pedimos, Senhor, que com Teu Espírito toque nossos corações e mentes para que a gente possa entender e compreender o que vai ser falado nesse momento, Pai. Pois nós entendemos que é preciso o Espírito Santo nas nossas vidas para que a gente consiga compreender verdadeiramente a Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo e oramos aqui em nome de Jesus. Amém. Pode ser, irmãos. Hebreus capítulo 12. Como eu falei aqui antes, né? Ele vem falando aqui, o autor de Hebreus, ele vem falando no capítulo 11 sobre os heróis da fé. E ele comenta aqui no finalzinho, no versículo 38, que diz assim, que são pessoas de que o mundo não era digno deles, são pessoas que o mundo não era digno deles. E no 39 diz assim: todos estes receberão um bom testemunho por meio da fé. Esse é o capítulo 11
versículo 38, versículo 39. E a gente entende, né, que as pessoas que ele comenta aqui, ele diz assim, no verso nós vamos estudar sobre o capítulo 12, mas eu vou fazer uma introdução aqui só no 11. E no 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. No versículo 29 diz assim: pela fé o povo atravessou o mar vermelho. No 30 diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó. 33 diz: pela fé conquistaram reinos, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, da fraqueza tiravam forças. No 35 diz assim: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. É a fé. E o versículo 1 do capítulo 11 diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós vamos compreender, nós precisamos entender um pouco sobre a fé, para a gente poder compreender melhor o capítulo 12 que a gente vai estudar aqui, né? Por isso que eu trouxe um pouquinho falando da fé e dessas pessoas que vivenciaram coisas extraordinárias na presença de Deus. Mas o capítulo 12, no versículo 1, eu vou ler novamente, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Até aqui só. Quando ele fala assim, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, são essas pessoas que ele comentou aqui no capítulo 11. São as pessoas que, pela fé, como diz aqui, receberam bom testemunho. Que eles enfrentaram coisas terríveis, que eles fizeram coisas maravilhosas, porque tinham fé. Fé em si mesmo? Não. Fé em Deus. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. Mas aí ele diz assim: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E aí ele traz aqui ele orienta para que a gente se livre de duas coisas que ele diz aqui: do que nos atrapalha e do pecado. Porque nem tudo que nos atrapalha é pecado. Nem todas as coisas que a gente faz na nossa vida nos atrapalha na nossa vida cristã. Aliás, nem tudo que nos atrapalha é pecado. Nem tudo. E eu refletindo sobre essa palavra, porque sempre que a gente estuda e traz aqui uma palavra, a gente compreende, a gente entende que a palavra primeiro tem que falar com nós mesmos. E quando eu li essa passagem assim, eu me lembrei, o que é que me atrapalha? O que é que não é pecado, mas que me atrapalha? Aí me lembrei do Netflix. Quem assiste Netflix sabe, né? Tem as séries, eu assistia muitas séries de Netflix. E a gente começava assim, terminava uma série, já assistia a outra, terminava uma e assistindo outra, né? Que a Netflix é um aplicativo da internet que a gente assiste as séries lá. E aquilo a gente, muitas vezes a gente se perde, passa muito tempo ali perdendo, assistindo série uma atrás da outra. Não é que seja pecado, mas a gente, às vezes, aquelas séries que eu assistia uma atrás da outra, atrapalhava a minha vida pessoal, porque daqui a pouco eu não tinha mais nem contato com meus filhos, que estavam lá no outro quarto, e eu estava lá assistindo série. Às vezes entrava pela madrugada, vou assistir só mais um capítulo, estava bom, só mais um capítulo, vou assistir. E assim a pessoa vai entrando mais um capítulo, daqui a pouco dá 2 horas da manhã e você tem que trabalhar no outro dia, né? Não é que seja pecado, mas atrapalha a nossa vida, e atrapalha a minha vida, e essas coisas atrapalham a nossa vida pessoal, a nossa vida escolar, né, para quem estuda, a nossa vida profissional. Outro exemplo das coisas que nos atrapalham
é a televisão, né? A televisão bota um horário fixo lá e naquele horário você tem que ir lá para assistir aquele programa. Está nos atrapalhando. É pecado? Não. Não quer dizer também que não tem nada na Netflix que seja pecado a gente assistir. É claro que tem. A mesma coisa também tem coisas na televisão que um crente não deve assistir, né? Que vai nos induzir ao pecado. Jogos digitais também nos atrapalham, né? Eu já tive minha vida atrapalhada por jogos da internet. A gente tem, né, tem jogos hoje no computador, tem jogos em celular, e às vezes atrapalha também a nossa vida. Atrapalha a nossa vida pessoal, nossa vida profissional e a nossa caminhada com Cristo. Atrapalha sim. A vaidade também atrapalha, né? A vaidade também atrapalha. Às vezes a gente passa, né, preocupado, tão preocupado com a beleza. Não é que não vá se preocupar, nem que seja, né, o pecado, porque muitas vezes existe o limite das coisas. Existe o limite, né? E às vezes a gente passa dos limites, né? E às vezes na vaidade acontece também. A gente passa dos limites, né? Às vezes tem gente que passa 5 horas num salão de beleza, né? Preocupado com a vaidade, né? Quanto tempo a gente perde, né? Não é que seja pecado, como eu já falei, né? Botar um brinco, né? Fazer uma maquiagem, cortar um cabelo, quem tem, quem não tem, não importa, né? Mas que não é pecado, né? Às vezes é o exagero, né? Até às vezes tem gente que passa 4 horas na academia, né? Eu vejo ao longo de alguns anos, né, que às vezes o que a academia tem se tornado, né? Que antigamente ia malhar por causa da condição física. Hoje as pessoas vão por causa da vaidade, né? Se transformou no que eu chamo de, às vezes, o templo de Narciso. Narciso era um personagem grego que ele era muito vaidoso, ele se apaixonou pela própria imagem, né? Aí ele uma vez, ele viu a imagem dele refletida no lago, e aí mergulhou e se afogou. Ele morreu, se afogou na própria vaidade, né? E isso nos atrapalha, não é? Nos atrapalha. A preguiça também. Preguiça também nos atrapalha, não é? Preguiça nos atrapalha. Dormir demais, postergar as coisas. Eu vou dormir só mais um pouquinho. Nós vamos falar sobre perseverança. E qual é a perseverança do preguiçoso, né? O cara está dormindo, homem, levante, acorde para o mundo. Eu vou bater aqui meu recorde de dormir 12 horas seguidas. Aí, então persevere que você consegue. Para que eu preciso de perseverança, né? Para ser preguiçoso, né? Então, em alguns momentos, né, é pecado também, mas é algo que nos atrapalha. E às vezes a gente fica viciado nessas coisas. A gente fica viciado em série de TV, fica viciado em jogos de computador, fica viciado até em academia, fica viciado em TV, fica viciado em redes sociais. Isso nos atrapalha. E eu digo assim, e como é que eu sei que eu não estou viciado? Eu não sei que eu estou viciado. É difícil o viciado saber que está viciado, né? Uma das formas de você descobrir é você fazer um jejum. Vou fazer um jejum disso aqui. Porque às vezes a gente não acha, não, eu não estou não, isso aqui eu assisto porque eu gosto. Eu digo, eu vou fazer um jejum para ver se eu estou. Aí passa um dia, eu vou passar um dia sem mexer nisso aqui. Cada um faz uma análise, né? Uma experiência. Eu vou fazer esse teste. E aí você vai saber se você vai estar ou não. Porque você vai começar a ficar ansioso para voltar lá. Você vai ficar com aquela vontade muito grande para ir atrás disso, né? Mas são coisas que nos atrapalham na nossa
corrida. E além das coisas que nos atrapalham, tem o pecado. Tem um pecado que nos atrapalha, né? Nessa corrida que ele diz aqui, que, como diz aqui, e corremos com perseverança a corrida que nos é proposta. Além das coisas que nos atrapalham nessa corrida, que é essas coisas que eu falei, tem o pecado. E eu me lembrei de uma situação que aconteceu com um atleta chamado Vanderlei, nas Olimpíadas de 2004 em Atenas. Ele estava em primeiro lugar. Ele estava em primeiro lugar com 40 segundos de diferença do segundo colocado. E o cara correu e agarrou ele e colocou ele para fora da estrada. E aí agarrou-se com ele ali e jogou ele para fora da estrada, do percurso lá, do caminho que eles percorriam para vencer. E aí ele se esforçou e conseguiu sair. Aí ele perseverou e ainda ganhou, e ainda conseguiu chegar em terceiro lugar, né? Aí eu lembro do pecado, como esse cara que foi lá e agarrou ele. Porque quando aquela pessoa agarrou ele, o que aconteceu? Ele perdeu a sua força, ele atrapalhou ali a sua concentração, né? Ele se perdeu forças ali. Então o pecado é alguma coisa que se agarra com a gente e faz com que a gente perca as nossas forças. Mas ele se livrou daquele homem, correu e ainda tirou em terceiro lugar, né? A nossa vida é assim também. Às vezes Deus tem preparado coisa bem melhor para a gente, mas o pecado que se agarra em nós nos coloca algumas posições abaixo do que a gente poderia alcançar. Então, façamos como diz aqui a palavra: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E ele fala com perseverança, porque a perseverança é a virtude do crente. A perseverança é também a virtude dos vencedores. Eu conto uma história aqui, sempre conto uma história aqui, uma história que eu criei quando Vinícius era menor, para ensinar ele perseverança. Eu criei uma história que disse: olha, Vinícius, tinham 3 corredores, foram chamados para uma corrida que só havia um prêmio. Um corredor era bom, outro era muito bom, e um outro era melhor do que eles, os outros, melhor que os outros 2. E quando deu a largada, os 3 partiram. E aí o que era melhor deles do que os outros, disparou na frente e foi embora. E depois o que era muito bom também, mas o que era bom continuou. Daqui a pouco, esse que era bom, que vinha em terceiro lugar, quando vinha no percurso, encontrou o que era muito bom sentado, né? E aí eu disse: o que foi que houve? Aí ele disse: rapaz, o fulano vai lá na frente, não tem como a gente alcançar ele mais não, como só tem um prêmio, eu não vou mais atrás dele. Aí depois eu vou continuar. Aí o que era bom continuou. E aí, perto de chegar, aquele que era melhor do que os outros estava sentado na beira do caminho. Aí ele parou e disse: o que foi que houve? Eu me contundi, não vou poder continuar a corrida. E aí aquele que vinha em último lugar percorreu e ganhou. Qual foi a virtude dele? A perseverança. E aí eu disse a Vinícius: nem sempre quem vence é o mais rápido, é o mais forte ou o mais inteligente. Normalmente é o que persevera. É assim na vida cristã. A diferença da vida cristã é que existe um prêmio para cada um de nós lá guardado. E Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, né? Basta a gente perseverar nessa corrida que nos foi proposta. Que corrida é essa que nos foi proposta? É essa caminhada que a gente vai seguir.
a caminhada que Jesus chamou para a gente, né, percorrer, que aqui ele está trazendo como uma corrida, porque Jesus está voltando, né? Jesus está voltando. No versículo 2 ele diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, ou seja, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os olhos em Jesus. Nós vamos correr essa corrida olhando para o alvo, que é Jesus. Vamos fazer como um Paulo, vamos imitar, né, Jesus. Foram as palavras que Shalom trouxe também aqui, né? Cópias de Jesus. E aí Paulo diz, né, 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós vamos imitar a Cristo. E como é que a gente consegue imitar alguém? Só tem um jeito de a gente imitar, é a gente olhando. Porque se eu fizer aqui um gesto e dizer, eu quero que vocês olhem, quero que vocês imitem a mesma coisa, vocês só conseguem imitar se vocês estiverem olhando para mim. Como é que nós vamos imitar a Cristo se a gente não estiver olhando para Ele? Então os olhos são fitos em Jesus. É assim que nós vamos fazer essa nossa corrida que nos foi proposta. E no versículo 4 diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, lhes dirige como a filhos. Meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Vou repetir o versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? E aí, é aqui onde nós vamos usar essa nossa perseverança principalmente. Nós vamos usar a perseverança em muitos momentos da nossa vida, mas são nas dificuldades onde nós vamos precisar mais ser perseverantes. Porque de um tempo para cá eu comecei a entender que nós precisamos olhar para esse livro aqui e nós precisamos nos enxergar aqui dentro. Eu preciso olhar para a história desses homens que estão aqui, esses heróis da fé, essa galeria de heróis da fé, e também dos apóstolos, daqueles que vieram depois, aquelas pessoas que caminharam com Cristo e que foram heróis da fé. Então nós precisamos olhar para cá, porque nós que já conhecemos a palavra do Senhor, em algum momento das nossas vidas nós somos aquela pessoa que está lá prostrado, precisando de ajuda. Nós somos o leproso, nós somos o aleijado, nós somos o cego. E Jesus veio e nos curou, mas Ele já nos curou. Ele nos curou. E agora somos cristãos. Somos cristãos. A proposta da corrida que ele traz aqui é para que sejamos cristãos. E quando a gente olhar para cá, como é que nós vamos ver? Nós vamos ver fazendo essas coisas maravilhosas que essas pessoas têm feito aqui. Foi para isso que Ele nos chamou. Mas a gente não pode olhar para cá
e só lembrar dessas coisas maravilhosas que Deus fez na vida dessas pessoas. Quando eu olho para cá e vejo o chamado de Abraão, quando eu vejo o chamado de Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e venha para uma terra que eu vou lhe mostrar. Aí eu lembro da história de Xalã. Esse foi o chamado dela. Foi o chamado de Xalã. Sai da sua parentela e vem para uma terra que eu vou lhe mostrar, e eu vou te fazer uma grande nação. Isso foi assim que Deus tocou o coração dela, para que ela estivesse aqui. E quando eu olho para as pessoas que estão aqui, eu percebo, eu entendo que todas elas têm uma relação com Xalã, porque esse foi o chamado dela. Todos aqui, de alguma forma, chegaram aqui através dela, inclusive eu mesmo. Então, quando a gente segue o direcionamento que Deus tem nos dado, a gente vai viver as maravilhas que os apóstolos, que os profetas viveram aqui, que os patriarcas viveram aqui na presença do Senhor. Mas nem sempre são coisas boas e maravilhosas. A gente quer viver só essas coisas, mas muitas vezes existe a disciplina do Senhor. E como ele diz aqui, ele disciplina como pai. E nem sempre a disciplina vem porque nós fizemos alguma coisa errada. Muitas vezes vem porque nós precisamos aprender alguma coisa, ou porque através da nossa vida muitas pessoas vão aprender a ser cristão também. Aí eu lembro da história de Jó. O que foi que Jó fez? Ninguém quer viver a vida de Jó, ninguém quer passar por aquilo que Jó passou. Mas Jó, eu entendo que ele foi afligido em 3 instâncias do tempo. Ele foi afligido no passado, no presente e no futuro. Ele perdeu todas o rebanho, que as pessoas que entraram e tomaram, roubaram, e perdeu todos os rebanhos. Ele foi afligido no passado, porque aquilo foi coisa que ele acumulou ao longo dos anos, uma riqueza que ele acumulou ao longo dos anos. Ele perde também todos os seus empregados. Todas as pessoas que trabalhavam com ele foram mortos. Só escaparam, acho que foram 4 que deixaram vivo para vir contar a história. Ele perdeu toda a sua força de trabalho, o que mantinha ele funcionando, digamos assim, né? A sua mão de obra ali, pessoas que trabalhavam com ele, todos foram mortos. Nenhuma empresa resiste a um negócio desse. Você imagina um shopping, aconteceu que Deus nos livre, todas as pessoas morreram. Funciona, vai daqui que ele consiga se restabelecer, né? Aí ele perdeu perdeu a sua mão de obra, e que representa ali o tempo presente. E ele também foi atingido no seu tempo na instância do futuro, porque ele perdeu os filhos dele. Era garantia de um futuro, porque na velhice, né, se a gente não tiver quem cuide de nós, né, nós passaremos por muita dificuldade. Então ele foi afligido em 3 instâncias do tempo. Eu vejo isso na vida do irmão Thales também. Foi afligido em 3 instâncias do tempo. Tinha planos, né, de casamento, e aí perdeu o emprego, sua mão de obra ali, seu trabalho. Foi afligido no presente. Perdeu a faculdade, que era a esperança dele do futuro. Perdeu uma moto que foi o que ele passou tempos ali juntando para comprar. Foi afligido em 3 instâncias do tempo: no presente, no passado e no futuro, como Jó.
Mas se você perseverar, irmão, vai fazer como Jó. Porque no final do livro, ele diz assim, Deus aparece aí, no meio da tempestade, e diz assim, e aí ele conversa com Jó, e Jó diz assim, eu o conhecia por ouvir, mas agora os meus olhos te veem, não é? Os meus olhos te veem. Então, se a sua vida for como a de Jó, né, você verá a Deus, não é? Embora que seja no meio da tempestade. E essa é a nossa vida de cristão. A gente vai tendo experiência extraordinária, mas muitas vezes nós precisamos passar por alguma dificuldade. Os israelitas, eles não saíram, depois que eles cruzaram o mar, eles não caíram lá em Canaã. Eles enfrentaram um deserto, e muitas vezes acontece isso. E às vezes, irmãos, as dificuldades que nós estamos passando agora, a tempestade que nós estamos passando agora, o deserto que nós estamos passando, a fornalha, o gigante, a muralha, é a disciplina de Deus para nos fortalecer, irmãos. E a gente vence perseverando, porque nós temos fé que Deus vai fazer o extraordinário. A nossa fé não está em nós mesmos, a nossa fé está em Deus, que pode todas as coisas. E a palavra do Senhor diz assim: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Esse é o versículo 8. O 9 diz: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, o que nós estamos passando agora, as coisas, as aflições que nós estamos passando agora, pode ter certeza, irmãos, é para que a gente possa aprender mais, é para que a gente possa ser fortalecidos. E temos que crer que Deus está aguardando o melhor para a gente. José teve que passar pelo cativeiro antes de ser governador. E muitas coisas aconteceram na vida dos cristãos e daquele povo de Deus, mas que depois eles obtiveram muitas coisas boas. E o melhor que está guardado para nós não é nem aqui, como a missionária Shalom falou, não é aqui, né? E essa corrida que nós estamos correndo é para chegar nesse lugar que Deus tem nos prometido, né? Que nós sabemos onde é. Nós sabemos. Nesse mundo aqui jaz no maligno. Então, existem as tribulações, existem os problemas que nós vamos passar. Mas mesmo aqui, né, nós passamos ali pela disciplina do Senhor, para que a gente possa ser fortalecido. E o versículo 11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, tristeza, né? Quem é que está? Nem sempre a gente consegue, com a música lá, passando pela prova e dando glória a Deus, né? Nem sempre, né? Às vezes a gente clama mesmo pelo Senhor que nos ajude, e às vezes ele demora um pouquinho. Os israelitas demoraram 40 anos. Mas ele vem, mas o alívio vem. E ele termina assim, no 11: mais tarde, porém, né,
a disciplina, né, que ele fala aqui. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, ou seja, pela disciplina. A gente continua nos caminhos do Senhor. A gente tem a fé que Ele vai fazer coisas extraordinárias, porque como a gente que conhece o conceito da fé, a fé é uma coisa que a gente tem certeza que Deus, Ele vai de alguma forma agir. Ele vai de alguma forma agir. Eu tenho certeza. Ele vai fazer o quê? Eu não sei, mas Ele vai agir. Ele vai agir. E o interessante é que ele diz assim: e é a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza do que a gente espera e a prova do que nós não vemos. Então, a gente fica pensando como é que Deus vai fazer. A gente fica imaginando como é que Deus vai fazer para me tirar dessa situação difícil. Geralmente a gente erra. Ele chega com outra solução que a gente nem imaginou. E o extraordinário acontece na nossa vida. O extraordinário acontece. Eu vou contar uma história que aconteceu com o George, já contei aqui algumas vezes. Acho que uma vez. O George, na época do posto, tem aquele posto de gasolina que está fechado ali na saída. Começou a chover e o tanque de álcool começou a vazar, a entrar água perto do tanque, sei lá como era, e o tanque começou a subir, e ele começou a levantar um bocado de paralelepípedo perto, e ele ficava perto de uma coluna, e ele ficou preocupado com aquele tanque se levantar ali, quebrar e derrubar tudo. E aí ele contratou pessoas para tirar o tanque, tirar o calçamento de cima e tentar tirar aquele tanque grande de 7.000 litros, e tentavam puxar para fora e o tanque não saía. Eles arrumaram um trator aqueles tratores grandes, né, aquela tipo uma enxadeira, e eles amarraram esse tanque nessa enxadeira. A enxadeira botava força, chega, levantava os pneus, e o tanque não saiu do canto. Não saía do canto. E ele preocupado com a chuva, porque vendo a hora começar a chover, encher mais de água, e o problema de mantê-lo ser maior. E depois, todo mundo já cansado, o dia todo tentando, não conseguiram. E ele desesperado, estressado. E aí ele disse que chegou uma pessoa lá, um bêbado, bateu nele assim e disse: ó, rapaz, você está estressado, vá para casa, converse com Deus, que se Deus quiser, você move esse bicho aqui só com um dedo. E ele disse: não deixa perturbar, não. Mas não teve jeito. A noite chegou, ele foi para casa, né? Ele não é cristão assim, não é crente como nós, não conhece bem a palavra, mas crê. Se ajoelhou, rezou lá, que ele vai, disse que rezou um Pai Nosso, pediu a Deus que intercedesse. Só que ele diz assim, ele começou a orar, começou a chover, aí é que ele ficou com medo. E ele disse que quanto mais ele orava, mais um trovão e o relâmpago clareava tudo, e ele preocupado, ele orando e a chuva truando, e ele disse: eita, agora vai se acabar tudo. Mas conversou com o Senhor. E aí o que aconteceu? Quando ele chegou no outro dia no posto, o que ele viu? A chuva foi tão forte que choveu ali no pátio do posto, e a água escorreu para o buraco onde estava o tanque. A água encheu tanto, subiu. O que aconteceu com o tanque? A pressão da água empurrou o tanque para cima, e o tanque ficou boiando em cima da água. E ele chegava de um lado do tanque, ele colocava o dedo no tanque assim, aí o tanque boiava assim para o outro lado. Ele ia para o outro lado e empurrava o tanque de volta só com o dedo, do jeito que o Bebo disse, não é? É maravilhoso as coisas de Deus. Às vezes, né, como ele pensou lá, que a chuva ia ser pior, ia destruir tudo, e o negócio. Não, às vezes, essa tempestade, ela tem algo a ensinar. O deserto tem a ensinar.
A disciplina de Deus tem sempre algo a nos ensinar. Não é? Precisamos de fé. Precisamos ser perseverantes nessa corrida que nos foi proposta. Para a gente vencer, basta apenas perseverar, permanecer na corrida, aceitar a disciplina de Deus, que, como diz aqui, é para o nosso bem. Embora que no momento a gente não receba ela com alegria, mas no final das contas ela vai produzir fruto de justiça e de paz. Amém? Vamos crer, na palavra do Senhor. Vamos perseverar, porque nós somos cristãos. E quem ainda não é, converse com Deus. Coloque a sua vida nas mãos dEle. Coloque a sua vida nas mãos dEle. Porque aí Ele vai lhe propor a mesma corrida. E você vai vencer também. Amém, irmãos? Peço aos irmãos para ficarem em pé, para a gente orar encerrando. Sejamos perseverantes e aceitemos as disciplinas do Senhor. Vamos entender que tudo que está acontecendo com nossas vidas, tudo que vem de mal, no final das contas, tem um propósito glorioso, porque o nosso Deus, Ele está o tempo todo ali. A proposta que Jesus nos chamou é uma proposta para que sejamos vencedores, e o nosso prêmio não está aqui, não está aqui, está lá em cima, na casa que Ele preparou para a gente. Amém.